Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 25 de novembro. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de recursos sobre possibilidade de tratamento diferenciado em concursos e estágios probatórios por causa de crença religiosa. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Em julgamento no plenário virtual, Supremo decide que leis da Bahia e do Rio de Janeiro que regulamentavam serviços de telefonia são inconstitucionais. O Conselho Nacional de Justiça define critérios para a realização de audiências de custódia por videoconferência durante a pandemia. E veja ainda, balanço divulgado pelo CNJ aponta que região amazônica tem quase 55 mil ações ambientais na Justiça. As audiências de custódia, a partir de agora, poderão ser feitas por videoconferência até o fim da pandemia. A decisão é do Conselho Nacional de Justiça, que ainda definiu alguns critérios para garantir que o procedimento seja seguro para o preso. Aprovada por maioria de votos, a nova regra modifica uma resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça, que vedava audiências de custódia feitas por videoconferência. Com isso, o uso da tecnologia fica permitido enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, nos casos em que não for possível a realização do procedimento presencial no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante, como determina a lei. A medida é para evitar prisões ilegais ou desnecessárias. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, relator da resolução, afirmou que essa alternativa deve evitar prejuízos a milhares de presos. Não havendo audiência de custódia, o preso só terá a oportunidade de falar no seu primeiro momento de defesa, que é o interrogatório, com a justiça criminal abarrotada, que efetivamente não vai fazer essa audiência de custódia em 24 horas, vai fazer em meses, violando o direito do preso. O CNJ definiu ainda novos critérios para as audiências de custódia por videoconferência, como a realização de exames no Instituto Médico Legal antes do início do procedimento, a instalação de câmeras de 360 graus nas salas de audiência e equipamentos na porta dessas salas e entrevista reservada, com a possibilidade da presença do advogado ou defensor. De acordo com o ministro Luiz Fux, essas medidas são necessárias para assegurar que as audiências de custódia por videoconferência possam alcançar seus objetivos, coibindo qualquer tipo de tortura ou de maus tratos na prisão. O Conselho Nacional de Justiça também lançou o painel de ações ambientais na região amazônica. É um mapeamento inédito do acervo de processos sobre meio ambiente na região. O lançamento foi durante a primeira reunião de trabalho do Observatório de Meio Ambiente do Poder Judiciário. O levantamento mostra que existem hoje 54.600 processos na Justiça que tratam da proteção ambiental na região amazônica desde o ano 2000. As principais queixas são de dano ambiental, crimes contra a flora e a fauna e a poluição. O Pará é o estado onde se concentra o maior número de ações, 20 mil, cerca de 37%, seguido de Mato Grosso, Rondônia e o Amazonas. Em 2019, foram apresentadas quase 8 mil ações. Até outubro de 2020, foram quase 5 mil processos. Com o painel, pesquisadores, ambientalistas e gestores públicos têm agora uma ferramenta que vai permitir identificar quantos e quais conflitos envolvendo o meio ambiente e a Amazônia já foram levados aos tribunais. Essa floresta está pelo menos há 2 milhões de anos, sobrevivendo a todas as oscilações do metabolismo da Terra. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Fux, disse que a luta pela preservação ambiental é um dever da sociedade. O desafio do judiciário é muito grande em relação ao meio ambiente. E não foi por outra razão que nós escolhemos qualitativamente os players que poderiam nos auxiliar nessa atividade jurisdicional no combate à degradação do meio ambiente, que, repito,
é um direito de todos, mas também é um dever da própria sociedade lutar pela manutenção do meio ambiente. A inelegibilidade em ações de improbidade administrativa foi tema de seminário promovido pela Escola Judiciária Eleitoral. Veja na reportagem de Guilherme Glória. Em mais uma edição do projeto Debates, a Escola Judiciária Eleitoral do TSE promoveu o seminário online Inelegibilidades decorrentes de ações de improbidade administrativa. A discussão foi transmitida no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O debate sobre as hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei da Ficha Limpa contou com a participação de juristas conceituados, entre eles o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que foi relator da lei. A lei da ficha limpa, ela representou um resultado interessante na perspectiva democrática. Ela surgiu de uma indignação social muito forte por situações que decorriam de uma morosidade do Poder Judiciário, em que pessoas condenadas, visivelmente em condição de não poder reverter recursos, conseguiam se eleger. Após o debate, os internautas enviaram perguntas que foram respondidas pelos participantes do evento. Quem se inscreveu previamente no site da Escola Judiciária Eleitoral recebeu certificado de participação. Todo o conteúdo da live está disponível no canal da Justiça Eleitoral. Na segunda reportagem da série Cálculos Eleitorais, você vai ver o que é o quociente partidário. Ele serve para definir, por exemplo, quantas vagas cada legenda terá direito na Câmara de Vereadores. Foca no cálculo. Você vai dividir o número de votos válidos que cada partido recebeu pelo resultado do quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos para um partido conseguir uma vaga na Câmara Municipal. O resultado dessa conta será o quociente partidário. Você precisa dele para saber a quantas vagas cada partido terá direito. Muitas vezes, esses partidos, esse cálculo do quociente eleitoral e partidário vão implicar em frações. Essas frações elas vão sendo desprezadas e vão, às vezes, no final, gerarem cadeiras que sobraram. Digamos que um partido X tenha recebido 40 mil votos válidos. Quando dividimos esse número pelo quociente eleitoral, que suponhamos é de 10 mil, chegamos ao número 4. Portanto, o partido X terá direito a 4 cadeiras na Câmara. Nesse exemplo, o número foi redondinho, né? Mas nem sempre é assim. Nesse caso, quando uma ou mais cadeiras não são preenchidas conforme os quocientes eleitoral e partidário, é preciso disputar essa vaga de acordo com outro cálculo, o da maior média. E nessa situação, todos os partidos, até mesmo aqueles que não atingiram o quociente eleitoral, podem entrar na disputa. O cálculo da maior média é a divisão do número de votos válidos do partido pelo número de cadeiras que ele conseguiu ocupar, mais um. Então fica assim, se o partido X receber 40 mil votos válidos, 40 mil divididos pelo número de cadeiras que ele conseguiu, que no exemplo anterior, lembra, foram 4, somando mais um igual a 5, dá uma média de 8 mil. Portanto, ele terá direito às 4 vagas mais a que sobrou, já que ele conquistou a maior média entre os demais partidos. E a seguir, os destaques da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Em instantes. O Brasil é um Estado democrático de direito. Esse privilégio é graças à Constituição Federal. A Constituição que nos permite a vida em sociedade. É a nossa lei mais importante e nós devemos aprender a respeitá-la. Ela nos dá direitos e garantias, mas ao mesmo tempo ela também nos impõe deveres. E é por isso que nós precisamos saber respeitar sempre a Constituição Federal, nossa lei mais importante. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade hoje ao julgamento em que se discute se a administração pública pode implementar medidas alternativas que atendam a quem, por motivos religiosos, tenha restrição de horários para realizar concursos públicos ou cumprir o estágio probatório no serviço público.
Em julgamento, 2 recursos. O primeiro sobre um candidato adventista que conseguiu na Justiça o direito de realizar uma etapa de um concurso público em data diversa à que estava prevista no edital. O segundo envolvendo uma professora, também adventista, que foi reprovada num estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade, ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, votou no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de datas e locais de provas de concursos por motivo de crença religiosa. Já o ministro Edson Fachin, relator de outro recurso, entendeu que deve ser permitida a realocação de datas para a realização de concurso e que o Estado deve oferecer prestação alternativa a servidor público em estágio probatório que, em razão de sua crença, não pode exercer sua função. Nessa quarta-feira, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli no recurso de relatoria do ministro Edson Fachin. Para Toffoli, a administração não tem o dever de disponibilizar, por motivo de crença religiosa, tarefas alternativas a servidor público em estágio probatório. O ministro avalia, no entanto, que a administração tem liberdade, sim, para atender casos específicos, desde que haja conciliação entre o pedido do servidor e o interesse público. Inexiste dever do administrador de, em face do direito à liberdade de consciência e de crença, disponibilizar a servidor público em estágio probatório forma alternativa de cumprimento de seus deveres funcionais, sem prejuízo da possibilidade de avaliação administrativa quanto à conciliação do interesse público com o atendimento do pleito do servidor. O ministro Nunes Marques também votou no sentido de que a administração pública não tem obrigação de formular datas adicionais em concurso público a candidatos que aleguem impedimento por motivo de crença religiosa, nem tarefas alternativas a servidor público em estágio probatório que tenha restrições de horário de trabalho por causa da orientação de sua igreja. O ministro Alexandre de Moraes considerou em seu voto que é possível a compatibilização de datas e horários, desde que isso não caracterize desvirtuamento do direito constitucional que o cidadão tem de se recusar a cumprir determinada obrigação contrária à sua crença religiosa. O poder público não precisa se prender aos dogmas religiosos. Obviamente que não. Agora, também não seria razoável, já a priori, sob pena de se afastar, ao meu ver, totalmente a garantia constitucional da liberdade de crença, de culto e de crença, não seria razoável impedir-se a priori que, em virtude de determinada religião, uma pessoa estivesse, na prática, terminantemente impedida de pleitear acesso a determinado cargo público via concurso. O ministro Ricardo Lewandowski votou acolhendo, segundo ele, parte das 2 teses levadas ao plenário pelos relatores dos recursos julgados. Não há direito subjetivo à remarcação de data e horário diversos daqueles determinados previamente por comissão organizadora de certame público ou vestibular por força de crença religiosa. Até aqui, estou concordando integralmente com o eminente ministro Dias Toffoli. No entanto, eu vou um pouco mais além. Devendo a administração pública, no entanto, observado o postulado da razoabilidade e desde que não lhe acarrete um ônus desproporcional, avaliar a possibilidade da realização de concurso em dia e horário que conciliem a pretensão do candidato com o princípio da isonomia e a prevalência do interesse público. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, a sessão foi suspensa. O julgamento deve ser retomado na sessão desta quinta-feira, com o voto do ministro Gilmar Mendes. Leis estaduais da Bahia e do Rio de Janeiro sobre telefonia, serviços de telefonia, são inconstitucionais. É o que declarou o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal em 2 ações. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. Uma das leis questionadas no Supremo é do Estado da Bahia. Ela proíbe que as operadoras estabeleçam limites de tempo para uso de crédito em celular pré-pago. Para a relatora ministra Carmen Lúcia, a competência para legislar sobre telecomunicações é da União e não dos estados.
A outra lei é do Rio de Janeiro, que prevê o seguinte: os serviços de caixa postal, chamada em espera, conferência e identificador de chamadas podem ser cobrados. Mas a relatora desse caso, a ministra Rosa Weber, lembrou que o STF tem reconhecido que as normas estaduais não são legítimas, porque interferem na estrutura da prestação do serviço público e no equilíbrio dos contratos administrativos. Nas duas ações, a maioria dos ministros seguiu o voto das relatoras. A deputada federal Joyce Hasselmann foi condenada a indenizar a ex-senadora do PT em R$40 mil por ofensas durante cobertura do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. A 4ª turma do STJ condenou a deputada federal Joyce Hasselmann a indenizar a ex-senadora Maria Regina Souza, atual vice-governadora do Piauí, por insultos quando Joyce trabalhava como jornalista. O caso aconteceu em 2016, durante a sessão de julgamento do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Joyce Hasselmann gravou o pronunciamento da ex-senadora Maria Regina Souza e divulgou o vídeo em redes sociais, se referindo a parlamentar com uma série de comentários ofensivos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeira instância que julgou improcedente o pedido de indenização, por entender que os comentários emitidos pela jornalista não justificariam a condenação por danos morais apenas por serem contrários aos interesses da ex-senadora. Mas ao analisar o caso no Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que as liberdades de informação, de expressão e de imprensa não são direitos absolutos. Existem limites na Constituição e na legislação do país. Com base em precedentes do STJ, o ministro ressaltou que os direitos à informação e à manifestação de expressão por meio da imprensa devem observar requisitos como o compromisso ético com a informação verossímil, a preservação da honra e da imagem da pessoa e a vedação à crítica jornalística caluniosa ou difamatória. Para os ministros da 4ª turma, Joyce Hasselmann ultrapassou a margem tolerável de crítica e promoveu um ato de zombaria e menosprezo contra a ex-senadora. A indenização foi fixada em R$40 mil, com base em processos semelhantes e na gravidade das ofensas. Em duas decisões recentes, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que motoristas de ônibus do Rio de Janeiro podem acumular funções de cobrador. No primeiro caso, a ação foi ajuizada por um empregado que alegava que as funções são distintas, inclusive na classificação brasileira de ocupações. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O entendimento foi que os motoristas também devem orientar sobre tarifas e, por isso, podem cobrar passagem. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reconheceu o direito às diferenças salariais. O TRT entendeu que o empregador, com o acúmulo das funções, economizaria os encargos correspondentes a um trabalhador regular e que o empregado estaria exercendo duas funções diferentes. O segundo caso teve início com uma ação civil pública ajuizada pelo Sindicato Municipal da categoria do Rio de Janeiro contra a empresa. Em primeiro grau, a ação também foi negada. No entanto, o TRT da Primeira Região determinou que as empresas não obrigassem mais os motoristas a exercerem funções típicas de cobrador. Além de reiterar a distinção entre as funções, o regional observou que a cobrança de passagens desvia a atenção do motorista da atividade principal, que é a de condução do veículo, colocando em risco a segurança do trânsito e da coletividade. Em sessões telepresenciais no TST, o relator de ambos os casos, na 4ª turma, ministro Caputo Bastos, explicou que as atividades de motorista e cobrador são complementares entre si e não demandam esforço superior ao aceitável ou conhecimento específico mais complexo. Ao citar diversos precedentes, o ministro observou ainda que, de acordo com o artigo 456 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, na falta de prova ou de cláusula expressa a respeito, entende-se que o empregado se obriga a todo e qualquer serviço compatível com a condição pessoal. O ministro Ives Gandra Martins Filho acompanhou o relator. Se houvesse lei estabelecendo efetivamente a necessidade de separação das funções, é óbvio que teria que ser seguida, mas não há lei. Aqui se está buscando uma interpretação mais ampliativa que geraria, duplicaria a necessidade de contratação de funcionários e, ao mesmo tempo, o que nós temos é que o único que efetivamente sai
prejudicado numa situação dessas é o usuário do serviço, que pode demorar um pouquinho mais. Dessa forma, os motoristas de ônibus podem acumular função de cobrador. As decisões foram unânimes. A pandemia e a necessidade do distanciamento social provocaram uma série de mudanças em vários setores da nossa vida. O home office acabou se tornando o novo normal para milhões de trabalhadores brasileiros. Com isso, as reuniões também tiveram que ser adaptadas. As videoconferências surgiram como alternativa para esse período, mas há uma forte tendência de serem mantidas pelas empresas. É mais um motivo para que o profissional se prepare e se cerque de alguns cuidados antes de cada reunião virtual com os colegas de trabalho. Casa ou escritório? A pandemia fez esses dois ambientes se fundirem. Essa professora conta que foi preciso se organizar bastante para que tudo desse certo. Para a gente trabalhar em casa, a gente precisa de um espaço mais tranquilo, para que a gente possa se concentrar, separar das atividades corriqueiras de casa. Então, eu preparei esse cantinho com muito amor, muita dedicação para que eu possa me concentrar. No Brasil, 8 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE, seguem em sistema de teletrabalho. Se depender dos empregados, essa modalidade vai continuar. Uma pesquisa feita por uma consultoria de recursos humanos revelou que 86% dos profissionais entrevistados gostariam de trabalhar em casa mais vezes depois que a pandemia terminar. Todo o tempo de deslocamento que ele tinha antes para se deslocar até a sua empresa, hoje ele não tem mais, ele consegue utilizar isso para fazer uma atividade física, para fazer uma caminhada. O trabalho remoto esvaziou escritórios e salas comerciais. Em São Paulo, uma pesquisa de uma empresa especializada em imóveis corporativos apontou que a taxa de imóveis disponíveis projetada para dezembro é de 20,9%, uma alta superior a 50% em 9 meses. Essa realidade se repete em outras cidades. Frederico é empresário da área de eventos em Brasília. Ele conta que fechou quase todo o espaço físico durante a pandemia e só ficou com uma pequena sala. Já a equipe, que há meses está em home office, será mantida nesse esquema de trabalho, mesmo depois que esse período passar. Não houve mais a necessidade ou não fazia mais sentido nós termos o nosso escritório físico. Então, nós devolvemos à imobiliária o escritório, reformamos a sala, que nós já estávamos só nessa sala há 8 anos, e tomamos a decisão de não voltar mais com o espaço físico para o convívio das pessoas, dos colaboradores, até porque a pandemia não acabou. Mas o que fazer para se reunir à distância? O home office acabou popularizando a videoconferência e essa modalidade se tornou essencial para que as empresas não parassem. Uma das principais vantagens é a eliminação das barreiras físicas. É possível se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso sem falar da economia com passagens e horas de deslocamento. Mas a facilidade da videoconferência requer alguns cuidados, como, por exemplo, adaptar o restante da família à nova realidade. Uma tarefa nem sempre fácil. Olha esse exemplo. Um comentarista da rede de televisão BBC no Reino Unido falava diretamente da casa dele quando os filhos pequenos invadiram a sala. O vídeo, claro, acabou viralizando. Para evitar situações constrangedoras, é importante seguir algumas regras. Prepare realmente para a sua reunião. Coloque uma roupa legal, coloque uma maquiagem para as meninas. Se preparem como se vocês fossem ter essa reunião presencial. Assim você não vai correr nenhum tipo de risco. Outro aspecto importante é o silêncio do ambiente que você está. Então, se você tem uma família, que está todo mundo trabalhando em casa ou algumas pessoas de folga, informe para sua família que você vai ter uma reunião naquele horário. Este especialista em tecnologia da informação vai além. Diz que os cuidados devem ser redobrados durante as gravações, já que o material pode ser alvo de criminosos.
É preciso compreender que esse ambiente familiar agora também está sendo filmado e as informações dele estão sendo levadas para a internet. Então é preciso algum cuidado para que as pessoas não sejam vítimas de ataques de engenharia social. Quando ela coloca ali, ela permite que seja filmado seus filhos, nomes das pessoas que estão no ambiente residencial. De qualquer forma, a tendência pós-pandemia é mesclar o trabalho remoto com o presencial. Para as empresas que pretendem tornar os contratos de teletrabalho permanentes, a principal orientação é seguir o que diz a CLT. A CLT diz que isso tem que ser objeto de acordo entre as partes. Mas qual é a diretriz mais segura? Sempre que se tratar de um gasto mais expressivo, né? Por exemplo, se para trabalhar em casa, né, para desenvolver o teletrabalho, que é o trabalho realizado por meio de equipamentos tecnológicos de maneira mais perene. Se para fazer isso a pessoa precisa, por exemplo, instalar uma internet mais rápida, aí nós vamos falando de uma despesa mais expressiva, que pode chegar à faixa dos R$1.000 por mês. O empregador não pode transferir para o empregado os riscos da atividade econômica. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.